Meu nome é Aline Daly, sou jornalista e produtora. Adoro viajar e descobrir novas histórias. Meu nome é Fábio, sou fotógrafo e jornalista. Faço escalada, canoagem e todo tipo de esporte outdoor. Meu nome é Rodrigo, sou fotógrafo e biólogo. A natureza é a minha vida. Somos uma equipe de TV viajando pelo Brasil em busca das imagens mais incríveis. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Procuramos por cultura, fauna e flora pouco explorados. E a cada expedição conhecemos ainda mais o Brasil. Famoso por suas praias e montanhas cobertas de Mata Atlântica, o Rio de Janeiro também conta com um paraíso ecológico a apenas 4 quilômetros do seu litoral. Eu estou falando das Ilhas Cagarras. São elas Laje da Cagarra, Cagarra, Filhote da Cagarra, Matias, Praça 11, Palmas e Comprida. Apesar de ser um cartão postal da cidade, somente em 2010, esse conjunto de ilhas se tornou uma área de proteção integral. Hoje, a gente vai mostrar a importância dessas ilhas e sua rica biodiversidade local. Pesquisadores do projeto Ilhas do Rio vão nos guiar nessa expedição. Parte das Ilhas Cagarras e as Ilhas Redonda e Filhote de Redonda fazem parte do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, o MONA. O Monumento Natural é uma unidade de conservação de proteção integral, né? É uma categoria de unidade de conservação. Ele tem como objetivo proteger, né? Preservar os remanescentes da Mata Atlântica, os ninhais de aves. E ele tem uma característica interessante que é voltada para a beleza natural, por isso que ele chama de Monumento Natural. Que é interessante que ela é muito perto da praia de Ipanema, né? Tem uma distância lá de 5 quilômetros. Então, cada vez que a gente vai nessas ilhas, a gente encontra espécies novas, ou novas para a ciência, ou novos registros para o Rio de Janeiro, e coisas até que estavam como se fossem extintas para cá. Em 2010, um grupo de biólogos se reuniu e idealizou o projeto Ilhas do Rio. Nós passamos a atuar diretamente num quesito fundamental para a elaboração do plano de manejo dessa unidade de conservação, que é o levantamento das características naturais do local, tanto físicas, do meio físico, quanto biológico. E nesse sentido, as pesquisas que nós desenvolvemos ao longo de 4 anos já, elas vêm revelando uma alta riqueza de espécies, tanto marinhas quanto terrestres, e algumas presenças de algumas espécies novas para a ciência, por exemplo, endêmicas, que só existem aqui nessas ilhas, o que reforça em muito a necessidade de manejo e conservação desses ecossistemas. Nós chegamos aqui nas ilhas e uma coisa que chama atenção são essas manchas brancas, bem características das Ilhas Cagarras. E isso acontece por causa da ureia que tem nas fezes das aves que vivem aqui. O nome Cagarras aqui vem pelo guano, né? A presença do guano. As fezes das aves, elas são acumuladas aqui na ilha, né? Porque tem a colônia, então estão constantemente aqui eliminando o guano. E com a chuva, esse guano é carreado, né? A água da chuva escorre pela rocha e vai carregando esse guano, deixando esses rastros brancos. O guano, a ave, ela junta, né, elimina de uma vez as fezes e, no caso, a urina, que é concentrada. O principal trabalho que a gente realiza é monitorar uma das 2 principais colônias de jatobá e fragata na costa do Brasil. Acredita-se que a primeira colônia, a maior colônia, seja em Alcatrazes, que fica na costa de São Paulo, e essa aqui seja a segunda maior colônia da costa brasileira. Então é uma colônia muito importante, tem uma importância muito grande para a espécie aqui na costa do Brasil e é um dos motivos de criação dessa unidade de conservação.
O objetivo aqui é a preservação da população, conhecer a população e preservar. Para um estudo, algumas vezes você precisa capturar e manipular a ave. Tudo isso tem que ser feito com o máximo de cuidado. Então a gente vai agora capturar ali o tobá marrom, Sula leucogaster é o nome científico. Esse é uma fêmea, que a gente vai fazendo monitoramento. A gente captura, vai medir, pesar, vai anilhar também a ave. E aí, com essas anilhas, eu tenho várias informações. Eu vou recuperando as aves, eu sei se ela voltou, quando ela reproduziu novamente, se mantém o mesmo par. Se ela é encontrada longe daqui, eu sei qual é a área de ocorrência que ela se dispersa. Porque é impossível você realizar um trabalho desse tipo, né, de monitorar a população, sem você manusear o indivíduo uma vez ou outra. Né? Ele precisa ser capturado, mas sempre com muita atenção. Ó. Parece uma coisa meio agressiva, mas na verdade a ave é bem robusta. Então a gente bota dentro do saco para poder anilhar. E o bico a gente tem que tomar muito cuidado, que o bico é pontudo, é forte e é serrilhado. Qual o peso dela? 1.980. Ó, bem pesada ela. A fêmea é mais pesada que o macho. Aqui nessa ilha já foram anilhadas quase 350 aves, né? Então é bastante informação que a gente consegue ter. Então agora a gente vai tirar algumas medidas da ave para a gente conhecer o tamanho médio da população. A gente vai coletar também a amostra de pena, que tá para ver metais pesados nas penas. A pena é como se fosse um cabelo. Ela tem uma circulação sanguínea enquanto ela está crescendo, se formando, né? A ave não sente nada e depois ela vai repor essa pena. E eu posso, através dessa pena, que é uma forma de eu não ter que sacrificar o animal, ver se ela está a concentração de poluentes orgânicos nela. O meu primeiro trabalho aqui, eu analisei a presença de poluentes no ovo do atobá e a gente ficou assustado porque a gente descobriu que a concentração é muito elevada, de óleo ascarel, no caso, né? A gente percebeu que essa concentração é uma das maiores no mundo. O óleo ascarel é um óleo que foi muito utilizado em transformadores, como fluido lubrificante. Hoje em dia ele é banido mundialmente, é proibido o uso dele, mas ainda existe, com certeza, o óleo ascarel de empresas que tinham isso em estoque e não deram um destino final ainda correto para esse óleo ascarel. Então, provavelmente esse óleo ascarel continua chegando à Baía de Guanabara, continua contaminando as águas da Baía, onde essas aves vão se alimentar. E daí essa grande concentração nos ovos. A princípio, a gente não detectou nenhum impacto direto dessa contaminação na população, nem no processo reprodutivo, nem no tamanho da população em si. Então, o objetivo agora é monitorar a população para ver se ela tem um sucesso reprodutivo semelhante ao sucesso de outras populações de atobá marrom ao longo da costa. A vegetação varia de acordo com a ilha. Aqui na Cagarra, o acúmulo das fezes dos animais interfere na vegetação. Por isso que é mais comum a gente encontrar ervas e arbustos. As Ilhas Cagarras têm um fator muito curioso. São 4 ilhas principais, né? Sendo que 2 dessas ilhas, elas possuem ninhais, ou seja, atobás e fragatas, né? Uma população muito grande. E onde tem, claro, esses ninhais, a vegetação, digamos assim, é um pouco mais pobre, né? Por causa do excesso de guano. Então esse guano, ele acumula muito fósforo no solo. Então, de um fator que é um adubo natural, ele passa a ser limitante. E nas outras 2 não possuem esses ninhais, não tem presença de atobá e fragata. E, então ali, as ilhas, a vegetação aflora com muito mais força. É um fator muito curioso, porque uma vez que essas ilhas elas são muito próximas, a distância de uma para outra, tirando a redonda, a Cagarra e a comprida, a distância de uma para outra é 500 metros, então uma tem ninhal e a outra não tem ninhal. Então isso é uma diferença muito grande em diversidade de flora, né? Então essa diversidade acompanha a presença e a ausência desses ninhais. A gente saiu da Ilha Cagarra e viemos até a Ilha Comprida para mostrar o trabalho dos pesquisadores com o capim colonião e a perereca de bromélia. Em termos específicos, a gente pode destacar de descobertas a presença de uma perereca que vive dentro da bromélia. Então a bromélia tem um copo de água que mantém um ambiente seguro e ideal para que a perereca possa se reproduzir. Então ela coloca os ovos dentro do copo de água da bromélia, eles eclodem, o girino tem ali um ambiente para crescer
e a bromélia funciona como um microecossistema para essas pererecas. E é uma perereca nova para a ciência. Você vai ver que ela é pequenininha, mais ou menos desse tamanho. Ela estava bem ali na folha para lá, naquela da ponta. O nome dessa perereca ela é chamada pererequinha de bromélia, justamente pela associação direta com a bromélia. E o nome científico dela é do gênero Synax. Então é Synax do grupo Perpusillus. Então essa é a importância vital dessa espécie de bromélia para uma espécie endêmica, rara, nova para a ciência, de vertebrado terrestre nessa ilha, na Ilha Comprida. Aqui na Ilha Comprida a gente percebe, um dos fatores de impacto aqui é a presença de espécies exóticas. São espécies não nativas da região. Então, um exemplo clássico é a presença na vegetação de uma grande cobertura do capim-colonião. O capim-colonião é uma espécie de origem africana, ele é altamente invasor. Eu pude perceber de 4, 5 anos atrás, para hoje, o capim-colonião está avançando, né? Ele é muito agressivo. Então, uma vez que uma árvore cai, ou então um sol muito intenso, sem chuva por muito tempo, 2, 3 meses, isso tudo é um fator muito forte para o capim se desenvolver. Aqui na ponta sul da Ilha Comprida, o projeto Ilhas do Rio também desenvolve um experimento piloto para a retirada do capim-colonião, que é invasor, e o reflorestamento com sementes das espécies daqui da própria Ilha Comprida. Foi retirado o capim numa parcela de 800 metros quadrados e plantada as sementes, mudas já de sementes da própria ilha, com a vegetação nativa. Foram 4 anos de trabalho desenvolvidos lá na Ilha das Cagarras e nos 2 primeiros anos nós desenvolvemos o inventário florístico, ou seja, a gente ia para as ilhas e coletava tudo aquilo que estava em flor ou em fruto, trazia para cá e identificava a nível de espécie. E com isso nós geramos uma listagem de 190 espécies de plantas. Isso aqui é o que nós chamamos de essicata. Esse herbário tem então aproximadamente 700 mil exemplares desse daqui. Essicata nada mais é do que então um exemplar de material seco. Depois de coletado, ele vai para uma estufa a 70 graus durante 3 dias, onde ele é desidratado. E depois de um tempo, ele é costurado aqui, vocês podem ver, né? Costuras. Então aqui ele ganha todos os dados. O que possui esses dados? Aonde foi coletado, quem coletou e a data que foi coletado. Então, no caso das cagarras, todas as plantas das cagarras, as 190 espécies que nós encontramos nas cagarras, foram depositadas nesse herbário. Elas se encontram aqui. Para geração futuras, elas já podem ser estudadas, elas vão ficar depositadas aqui para sempre, bem aclimatadas, bem acondicionadas. Então, elas vão servir para futuros estudos, futuras pesquisas, para outro tipo de geração, até para recentes pesquisas que envolvam outros tipos de ilhas, que precisam consultar algumas coisas sobre as cagarras, vão encontrar todo o material aqui no Jardim Botânico, já totalmente documentado. A primeira parte da expedição foi concluída. A gente acompanhou os pesquisadores no monitoramento dos ninhais na Ilha Cagarra. E no próximo bloco você acompanha um mergulho, literalmente, na vida marinha das cagarras. E viemos até as Ilhas Cagarras, a primeira área de proteção marinha integral da cidade do Rio de Janeiro. As ilhas abrigam centenas de espécies da nossa fauna e flora. Na primeira parte da expedição, nós acompanhamos o monitoramento das aves pela equipe do projeto Ilhas do Rio. E agora, o trabalho continua no fundo do mar. As Ilhas Cagarras são uma referência
no Brasil para o começo, por exemplo, da caça submarina, da pesca submarina, do mergulho em si. Então, são ilhas que têm uma tradição muito forte do mergulho. E aqui o cenário debaixo d'água, ele é bastante convidativo para o mergulho contemplativo, para atividades esportivas como um todo. E o que a gente percebeu é que existe um mosaico nesses fundos. Cada ilha tem um tipo de fundo, uma inclinação do substrato, uma quantidade maior de tocas, de fundos de areia, de cascalho, e isso interfere também bastante na presença das espécies. Quando a gente pensou primeiramente nas Ilhas Cagarras, em fazer um projeto de pesquisa lá, as ilhas até então eram muito pouco conhecidas. A gente sabia muito mais de Fernando de Noronha, das ilhas oceânicas, do que as Ilhas Cagarras que estavam tão próximos aqui do Rio de Janeiro. Então o que a gente pensou foi, num primeiro momento, estar buscando gerar dados básicos de caracterização das Ilhas Cagarras, para que servisse como um capítulo do plano de manejo dessa unidade. Numa segunda fase, que se iniciou finalzinho de 2013, a gente, em parceria com o ICMBio, de novo, a gente pensou quais seriam os dados que seriam necessários naquele momento para buscar elaborar as ações de manejo ali na área. Então a gente plotou, georreferenciou essas informações todas que a gente gerou na primeira fase e, ao mesmo tempo, a gente tentava interpretar com os possíveis impactos que estavam ali naquele local. E uma outra característica que a gente buscou foi comparar com áreas externas também. Então, a gente, através disso, o que a gente queria saber? Se a unidade de conservação, se aquela área protegida, ela era diferente de uma área que não estava protegida. Então, a gente buscou trabalhar na Ilha Rasa, que é uma ilha próxima, Ilha Redonda, ela está um pouco mais afastada, não faz parte da unidade. Então, a gente começou a fazer pesquisas comparando, então, essas duas áreas, a área aberta e a área fechada. A gente segue em direção à Ilha Rasa, a Ilha do Farol, que fica a cerca de 10 quilômetros do litoral. Apesar de não fazer parte do Monumento Natural das Cagarras, os ecossistemas terrestre e marinho da Ilha Rasa interagem com as demais ilhas do entorno. Por isso, ela também entrou na rota de pesquisa do Ilhas do Rio, o que ajuda a comparar a qualidade dentro e fora de uma unidade de conservação. As ilhas aqui são uma pérola aqui para o carioca, riquíssima em descobertas, né? A gente está, cada vez que a gente vai para campo, a gente consegue identificar uma nova espécie, uma nova ocorrência. Isso é um fato que não é raro nas nossas expedições de campo. Hoje em dia a gente está com cerca de 210 espécies de peixes com ocorrências registradas nas ilhas do Monumento Natural. Nosso procedimento de pesquisa no componente de peixes recifais, ele tem um monitoramento que é feito através de transectos, né, de linha. Então, assim, esse transecto, o pesquisador ele faz uma contabilização das espécies de peixe, então ele identifica qual espécie de peixe ocorre, né? Ele faz uma estimativa do tamanho e da quantidade desses peixes dentro de cada área desses transectos. Então a gente tem uma ideia de quantos peixes e quais espécies a gente encontra em uma determinada área. E a gente consegue fazer então uma replicação dessa, que a gente chama de unidade amostral. Então tem várias unidades e a gente consegue ter uma média da quantidade de peixes nesses locais. Todos são pesquisadas duas ilhas principais, que é a Ilha Redonda e a Ilha Comprida, e temos 2 pontos de controle na Ilha Rasa, em 2 pontos distintos dela. O litoral brasileiro tem quase 8.000 quilômetros de extensão e abriga diferentes tipos de recife. No Sudeste, os costões rochosos são o tipo mais comum. Então, o que nós fazemos aqui corriqueiramente, quando nós desenvolvemos atividades de campo, ou seja, fazemos o trabalho aqui em loco, nas ilhas, coletamos as espécies que nós não conhecemos ainda para registro. Então, esse material é levado para o Museu Nacional e é tombado nas coleções científicas e também didáticas do Museu Nacional. É uma característica muito importante do projeto, uma das atividades, uma das linhas que a gente tem de atuação é a mobilização social. Então, agregado à pesquisa, né, de campo, a gente tenta trazer toda essa linguagem científica
para o público em geral. Então, todo o nosso conhecimento, todo o resultado e conhecimento gerado, ele é transformado em uma linguagem mais acessível para o público. Então, a gente montou uma coleção científica, né, didático-científica, que hoje tem mais de 300 lotes e eles são utilizados nas nossas atividades. Então, quando a gente faz uma palestra, um curso, uma exposição, a gente leva esse material. Então, a pessoa, além de receber a nossa informação, né, através do material didático, ela pode ver o que tem na ilha, sem ir até a ilha. A gente leva um pouco das ilhas até o público em geral. Então, hoje nós encontramos aqui, o que foi bastante interessante, é a presença de espécies invasoras. Essa aqui é a Tubastreia tagucensis, é o coral-sol. É um coral muito bonito, mas ele não faz parte da fauna nativa daqui da região do Brasil. E o que foi muito interessante do mergulho de hoje foi a presença no mesmo costão rochoso de duas espécies desse coral. São as duas espécies que ocorrem aqui no Brasil, espécies invasoras. Então, além das espécies invasoras que nós registramos, tem um exemplo aqui muito interessante, que é um grupo de algas importantíssimo para o desenvolvimento da vida no fundo do mar, que são as algas calcárias coralináceas. Então, essa pequena capa rosada aqui, nós percebemos diferentes indivíduos e espécies crescendo juntas. Os dados que o Projeto Ilhas do Rio tem desenvolvido de análise de água, precisamente, em vários pontos, indicam a influência tanto das águas poluídas da Baía de Guanabara, quanto, o que é mais preocupante ainda, do emissário submarino de esgotos de Ipanema, que é lançado entre a praia de Ipanema e as ilhas do Monumento Natural das Cagarras, e esse esgoto é lançado in natura, sem nenhum tratamento, e ele atinge a unidade de conservação. Então isso é um ponto. O outro ponto é a presença marcante de lixo sólido. Hoje nós percebemos a presença de sacos plásticos, restos de redes de pesca abandonada, pedaços de linha, chumbada, anzóis presos em briozoários, em corais, em esponjas. A gente tem uma relação muito interessante, a gente tem uma parceria com a colônia de pescadores Z13 de Copacabana. A colônia de pescadores Z13 é uma colônia que tem muito tempo de vida, são mais de 100 anos de atividade, e justamente a gente tenta mostrar que essa atividade ela tem uma importância econômica muito grande para a colônia, para Copacabana, é uma característica histórica da cidade. Então a gente acompanha o desembarque pesqueiro dessa colônia de pesca já desde 2011, tentando ver quais são o pescado que mais vem em termos de biomassa, né, em termos de peso, em termos de quantidade. Essa parceria estreita com a colônia de Copacabana, que é a mais próxima da ilha, traz para a gente um conhecimento importantíssimo, que é o conhecimento tradicional dos pescadores. Eles sabem muito sobre esses locais, eles trabalham aqui há gerações no entorno dessas ilhas, e a gente conseguiu passar para eles também a importância da conservação desses ambientes para que eles consigam ser mantenedores de estoques pesqueiros no entorno dessas ilhas. Então, essa troca de informações entre pesquisadores e pescadores, ela é, sem dúvida nenhuma, um dos segredos do sucesso do Projeto Ilhas do Rio. Em 2011, durante a pesquisa na Ilha Redonda, foram encontrados vestígios como machados de pedra e cacos de cerâmica, que indicam a passagem de índios Tupi-Guarani pelo local. O sítio arqueológico está sob estudos do Museu Nacional e pode contribuir com mais informações sobre nossa história. Mesmo na criação da unidade de conservação, não havia nenhuma menção à presença, à relevância histórica dessas ilhas. Então nós encontramos um sítio arqueológico Tupi-Guarani, lá no alto da Ilha Redonda, numa área de difícil acesso, que ele remonta à época antes da chegada dos colonizadores portugueses. Algumas datações que nós fizemos durante o projeto, elas indicam que são cerâmicas e artefatos líticos presentes nessa região que remontam mais ou menos 1490, ou seja, 10 anos antes do descobrimento do Brasil, essas ilhas já estavam ocupadas por povos indígenas aqui dessa região da costa brasileira. Então, o Rio de Janeiro tem na sua essência uma ligação muito forte com as ilhas. Os primeiros cariocas já frequentavam as ilhas aqui do Monumento Natural das Cagarras.
Na expedição de hoje, nós documentamos as paradisíacas Ilhas Cagarras, que fica a apenas 4 quilômetros da cidade. Essa proximidade pode ser uma ameaça se a natureza e as leis não forem respeitadas.